Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Expandindo Mundos. Pois é, aqui é um espaço que a gente fala que a gente acha o melhor jeito de viajar de bike, né? De viajar, eu sempre falo de viajar, Sempre. Que é de bike. E a gente traz dicas, experiências que podem ajudar você a sair para sua aventura. E eu sou o Luciano. Eu sou o Gustavo e o tema dessa live é viagem de bike, técnicas para dormir na estrada. Um tema que chega muito pra gente. Então hoje a gente vai estar falando justamente dessas técnicas, vamos passar algumas técnicas sobre como dormir na viagem. E quando a gente fala em dormir, é isso mesmo, mas assim, é além daquelas técnicas clássicas, que é, por exemplo, você usar a casa de um parente, usar couchsurfing, warm showers, que é essas hospedagens colaborativas, ou ficar em hotel e pousada. A gente vai falar aqui de outras maneiras de você estar dormindo na estrada que você não vai estar gastando muito dinheiro. É aquela quando você precisa de uma opção mais independente, né? Que achar de última hora um lugar para descansar. E muitas vezes a gente até pode querer tentar escapar um pouco desse meio alternativo de estar querendo dormir e parar na estrada, mas eventualmente vai precisar, uma hora ou outra. E se você às vezes já viaja e está tentando fugir, uma hora ou outra pode precisar. Então, por isso que essas técnicas são muito importantes da gente estar sabendo e conhecendo mais. A viagem pode sair fora do planejado muito facilmente, aí mesmo que eu tenha um hotel programado, pode acontecer de precise achar um acampamento de última hora, né, na casa de alguém, na beira da estrada, do posto e tudo mais. E aí que entra essa parte. E lembrando que essas técnicas que a gente vai trazer para vocês é um apanhadão de toda essa experiência que a gente já tem viajando, 2 anos de viagem, já fizemos o sul do Brasil, sudeste, centro-oeste e ainda tem muita coisa por vir. E outra coisa, o que não é essas técnicas que a gente vai passar para vocês, né? Infelizmente, elas não são técnicas que dão 100% de segurança, né? Como a gente já tinha falado até na live anterior, tem muitos fatores que a gente não consegue controlar na viagem e são inúmeros, né? Infinitos deles, e por isso a gente não consegue ter uma total segurança. Mas tem técnicas que, de novo, fazem a gente ter mais confiança e também ser mais assertivos nas nossas escolhas durante a viagem. E aquilo também, essa técnica que a gente vai dar para vocês, ela é como se fosse a orientação, né? Como o Luciano disse, não é 100% de certeza que você vai ter toda a segurança do mundo. Então elas vão servir muito para te orientar a você fazer a melhor das escolhas dependendo da sua situação, porque cada situação é uma. Bom, e por que ela é uma boa oportunidade para vocês hoje nessa live, né? Falar dessas técnicas, porque a gente acredita muito que pode acelerar o processo de vocês a sair de casa, porque a gente já soube que tem pessoas que estão, às vezes, um pouco travadas justamente sobre essa questão, né, de achar o lugar para dormir, porque a gente está acostumado, né, com ritmos em casa, a gente leva, às vezes, a vida em casa é muito já condicionada, a gente tem muito tudo sob controle, né, então pensar nessa modo de vida na estrada dá um pouco daquele, né, aquela ansiedade quando você pensa em sair. Acho que isso vai ajudar muito a vocês enxergarem as possibilidades e quanto isso funciona, né, a partir da nossa experiência. Então essa é uma barreira, né, como a gente disse, tem gente que não viajou ainda. É uma coisa que incomoda um pouco quem está começando. Então nós conseguimos aí uma história de um viajante que conseguiu vencer esse obstáculo. E inclusive ele está aqui na live, ele já comentou, que é o Ciclonômade. Esse é o perfil dele lá no Instagram. Então se vocês até quiserem estar conhecendo, corre lá que ele tem bastante aventura. Aí ele contou de uma situação que ele passou na viagem, né? Ele estava em Extrema, Minas Gerais, chegou na cidade lá por umas 6 horas e começou a procurar um lugar para ficar. Segundo ele passou em igreja, em ginásio, para ver se conseguia um lugar e não encontrou. E chegou às 9 horas da noite, tava meio sem o que fazer, né? Daí ele acabou encontrando uma avenida que tinha umas árvores, ele parou ali no meio dessas árvores, montou a barraca dele e passou a noite. Segundo ele, foi muito tranquilo, venceu aí até algumas barreiras, bem possivelmente. Eu fico surpreso que essa é até uma alternativa que eu não me senti muito confortável nas vezes que eu passei por cidade, né? Mas você vê que é muito possível, né? Tá cheio de possibilidades aí na estrada. Mas é aquilo, nas cidades a gente foge um pouco desse tipo assim de parar no meio da cidade porque a gente tem insegurança mesmo. A gente prefere mais o mato. Um mato, Inclusive, daí quando a gente fala de mato, né? Surgem algumas objeções, assim, de repente você que tá aí pode estar pensando, eu quero viajar de bicicleta, não quero gastar muito dinheiro com pousada todos os dias, por exemplo, ou parar em hotel, mas eu tenho medo de acampar no mato. Acampar no mato é perigoso? O que você acha, Lu? Olha, pra mim
lugar mais tranquilo, né? Assim, durante as nossas viagens acampamos muitas vezes. E assim, se teve incomodação em acampamento foi, assim, não incomodação, não é um problema durante a noite, né? Mas às vezes se apareceu alguém ou aconteceu alguma coisa, que às vezes até acordou a gente, foi na cidade, um lugar mais urbanizado, né? Geralmente, esses acampamentos mais selvagens, a gente sempre passou muito tranquilo, descansou muito bem, inclusive batia aquele sono pesado, né? Nossa, sempre, é muito bom, dá pra dormir cedo, é ótimo. Mas é aquilo, né? A gente também tem um contato maior, vamos dizer, com natureza. Eu já tenho uma vivência de sítio. Tem pessoas que também se sentem à vontade, talvez totalmente ainda por conta de bicho, por conta de... Entre outras coisinhas, né? Do mato, de floresta, mas pra gente é super normal, natural, né? Então, a gente, às vezes, acampando no mato, sente que a chance de alguém vir, uma pessoa vir incomodar é muito menor, né? Sim. Sempre muito tranquilo. E uma outra, de repente, coisa que pode estar passando na sua cabeça sobre esse tema, se discutindo assim, mas chego num lugar, chego num posto, ou chego num restaurante, não sei, chego numa beira de estrada, como que eu sei se é seguro ou não? Tem como saber se tal lugar é seguro? Isso pode ser uma grande coisa que está passando aí. Mas a gente disse para você assim, no sentido de saber se é seguro ou não é muito difícil. Não tem como. Você só vai ter certeza absoluta quando você pagar um lugar, pagar um camping, pagar uma pousada aí, ou na casa de alguém, né? Que você conheça, que te atendeu aí. Mas de forma geral, assim, é muito chegando no lugar, usando da intuição, que é um assunto que a gente já falou em outras lives, né? E percebendo o ambiente. Quando a gente tá na estrada, a gente liga esse botão da intuição e parece que a gente se conecta e consegue perceber quando tá num lugar mais seguro ou não. Cada um teve uma vivência de vida, né? E é engraçado que até as pessoas se sentem seguras em lugares diferentes, né? E agora que a gente falou dessa questão de o que pode estar passando na sua cabeça, além do jeito certo, que é o que a gente vai falar para você, que são essas técnicas para viajar e dormir de bike. Então, além desse jeito certo, também tem um jeito errado de fazer isso. E a gente diria que... Jeito errado é deixar o medo dominar, né? Deixar o medo tomar conta, porque aí a gente fica duro, enrijecido. É que nem a gente fala, ver qual que é o medo real, que às vezes a gente fica em casa, tô aqui no conforto da casa, tendo inúmeras projeções na cabeça e na verdade, na realidade, não é. As coisas não são bem assim, né? A gente viaja, prova disso, já fez inúmeros acampamentos, a gente... Nossa, olha que eu me lembro, a gente pagou um camping na primeira viagem lá do Paraná quando tava na faculdade, né? Nem era nessa expedição grande expandindo muito. Como a gente... Assim, a gente vê que uma forma de economizar bastante é com as pernoites. E a gente sempre acha lugar para dormir. Então, até então, nunca passamos também por situações ruins. Tudo sempre deu certo. Então o medo, ele não pode tomar conta, gente. Tem possibilidades e cada um pode se adaptar aí com as suas condições, com os seus sentimentos também, né? Respeitar e começar devagarzinho para achar o seu jeito. E até aproveitando um jeito aí de você estar conhecendo um pouco mais dessa nossa história do começo, assim, das primeiras viagens que eram bem mais simples, acampando muito mais. Nós temos várias playlists no canal, né, Lu? Das primeiras aventuras, então tem a nossa viagem pelo oeste do Paraná, tem a nossa viagem pro litoral, tudo filmadinho, muito acampamento no meio do mato, assim, que a gente gostava e se sentia mais seguro com isso, então vale a pena com certeza estar dando essa olhadinha. E quando a gente fala do jeito certo, na verdade, antes de falar desse jeito certo, dessas técnicas que a gente vai passar para você, é bem importante, na verdade é fundamental, estar aberto para essas coisas e saber que num primeiro momento, de repente na primeira viagem, não vai ser tão confortável assim, pode não ser tão fácil, a noite de sono não vai ser igual na casa que você deita e apaga e já era. Nas primeiras noites mesmo incomoda um pouco o barulho, o som, você fica meio inseguro, então tem que estar aberto para essa experiência mesmo, como por exemplo, dormir num posto, pode ter fluxo de veículo e atrapalhar o sono e faz parte também. Eu já vi pessoas querendo comparar com a noite em casa, né? A noite em casa, quando a gente fala, tem tudo sob controle, dispõe de um conforto enorme. Na viagem, realmente, vai sair um pouco da zona de conforto, mas vale sempre pela experiência da viagem em si. A gente sempre fala que foi uma das melhores escolhas que a gente tomou e se não fosse um pouco essa disposição de enfrentar essas condições da estrada, né? A gente não teria chegado a nada, né? E aproveitando aí, se você tá nos ouvindo, deixe o seu like, por favor. Se ainda não deu like. Agora chegou então a hora da técnica. Lembrando que hoje a gente vai passar 3 técnicas principais aí, né, que a gente acaba usando quando pensa em estar acampando de forma alternativa, acampando de última hora na estrada.
É isso aí, começamos com a primeira então. A primeira, gente, é a técnica que, assim, muita gente conhece, né? Eu acho que é bem popular para quem pensa em fazer as viagens de bike, que é a técnica do posto, que a gente chama. Então, a técnica do posto não é só também ficar simplesmente em posto de gasolina, mas é da gente já encontrar pontos específicos que podem servir de parada para a gente na estrada. Quando a gente pode usar, né, desse tipo de parada, dessa técnica, né? Ela é uma técnica bem fácil para quem está viajando em rodovia. E como eu disse, ela é mais fácil de encontrar às vezes que outras alternativas, como, por exemplo, ficar no quintal de uma casa de alguém. É mais fácil você chegar no posto, achar um espaço lá de um galpão ou de um quintal, né, um gramado para fazer o acampamento. E nesse tipo de acampamento a gente consegue encontrar um pouco mais de conforto, né? Geralmente tem à disposição mais estruturas, por exemplo, um chuveiro, tem um restaurante, tem internet, que hoje em dia acaba sendo... para todo mundo Sim. necessário, né? Por exemplo, entra no Google Maps e vai lá e encontra os pontos específicos que podem servir de parada numa viagem. E dali a gente levanta posto de gasolina, levanta restaurante... Oficina, borracharia, lavacar, é ótimo. Posto de pedágio, ginásio, igreja. Então, nessa técnica, você consegue pegar o seu celular, levantar pontos que podem servir para sua parada, você avalia aí se dentro do teu... planejamento da viagem vai servir, e às vezes você tem que fazer essa avaliação no dia mesmo que você vai fazer essa parada, né? Porque lembrando que na estrada os planos mudam, então durante a estrada às vezes você vai ter que estar estudando isso, e depois de avaliar isso no mapa, você vai tentar conversar com as pessoas que você encontra pelo caminho para ir acertando para ver se esse lugar que você está disposto a fazer o acampamento, ele tem condições para você fazer essa parada de pernoite, né? E a outra questão, a última, né? Na verdade, então, são 3 pontos que a gente vê nessa primeira técnica do posto, que é como encontrar, que o Luciano disse, pelo mapa. Segunda questão é confirmar, então você conseguir, já no caminho, com antecedência, conversando, por exemplo, trocar ideia com o frentista, trocar ideia com quem tá ali, porque eles vão conhecer muito bem a região, né? E a terceira questão é permissão. Então, quando você chegar nesse lugar, nesse posto de gasolina, ou nesse restaurante, então vá atrás de um responsável para perguntar, olha, aqui no posto, no pátio, vocês têm um lugar que eu possa estar armando o acampamento? É assim, não tem muito segredo não, e tem que se comunicar mesmo. Bom, e cuidados que a gente sugere a tomar quando a gente fala dessa técnica do posto. O primeiro deles é não confiar só no mapa, tanto que a gente frisou. A segunda etapa ali, o segundo processo que a gente tem que falar é ver no mapa e conversar com as pessoas, porque o mapa, como a gente disse, ele não representa necessariamente a realidade, às vezes tem um ponto fora do lugar. A gente já chegou ao lugar que considerava acampar num posto, quando chegou no ponto lá, o mapa marcava onde a gente estava, mas na verdade não existia nada, né? Então tem que ir conversando com as pessoas para ter essa noção real, né? Certeza. Outra coisa... entender também a programação do lugar, porque dependendo de um posto de gasolina, que é o mais tradicional. De repente ele tem uma programação, vai ter uma festinha ali que vai até meia-noite. Então você já vai ter que, possivelmente, né, desconsiderar essa possibilidade se você se incomoda com barulho e procurar um outro lugar para ficar. Até os amigos do Two for Trips falaram na outra live, né, ficar longe de lugares que o pessoal consome bebidas alcoólicas, como bares, entre outras coisas. E tem vezes que os postos, eles estão já vinculados ali diretamente com espaços como esse, e para quem quer descansar, né, às vezes não é meio incompatível, né? É bom procurar outro lugar. E a última cuidado que você tem que ter é com relação à bicicleta, aos equipamentos, porque nesses lugares, né, quando a gente fala dessa técnica aqui do posto, você tem que cuidar um pouquinho mais, trancar, guardar essas coisas, porque é um lugar público e com muito fluxo de pessoas. Das vantagens de a gente usar dessa técnica do posto é que é mais fácil de encontrar um lugar para dormir, porque geralmente são espaços mais abertos de fluxos de pessoas ali no posto, realmente de viajantes, né? Então é mais fácil você conversar com alguém, a pessoa deixar ou arrumar um lugar para você descansar ali do lado. Outra vantagem, né, que são esses pontos que a gente citou, né? Normalmente tem estruturas, você consegue achar uma varanda, por exemplo, no posto você vai ter os acessos que a gente falou, do chuveiro, internet, então você tem essas vantagens, essas facilidades, né? Se for comparar, por exemplo, fazer um acampamento selvagem, né?
As desvantagens, por exemplo, num trecho de interior, às vezes você não consegue achar esses pontos com frequência. E aí você tem que contar um pouco mais com a comunicação com as pessoas. Ou você vai ter que levantar uma vilazinha, tem um supermercado. Já dormiu várias vezes em locais pequenos, tem uma merceariazinha. Sim. Tinha um lugar que a gente falava, era supermercado bar, né? Achar um supermercado bar. Outra desvantagem é ficar... Como a gente tá buscando locais que tem esse fluxo de pessoas, eles podem estar restritos ali a horários de funcionamento. Então, por exemplo, a gente já acampou numa borracharia, a gente falou com os frentistas, ele falou, não, acho que é tranquilo, não funciona nesse horário. Mas foi lá por volta das 5 da manhã, apareceu o dono, né, e ele começou a abrir a borracharia. E aí ele até ficou meio estranhando na hora, assim, né, mas a gente, com todo respeito ao espaço dele, né, a gente que tava chegando ali, independente se ele tava gostando ou não, a gente acordou, já arrumou as coisas. E aí, enfim, nessas condições você vai estar sujeito a esses horários de funcionamento. Então essa é a nossa primeira técnica, a técnica do posto, claramente envolve mais do que só o posto, como a gente disse, né? Posto, oficina, restaurante, lavacar, igreja, ginásio. Agora a gente vai para a segunda técnica, lembrando que são 3 técnicas que a gente vai dar para você aqui hoje. E a segunda técnica é a técnica do quintal. Então, quando que a gente usa? Essa técnica do quintal, ela é bem geral mesmo, é muito fácil de encontrar, porque basicamente é toda possibilidade, todo lugar onde existe uma pessoa morando que ela vai ter um quintal. Casinha. Todo lugar tem uma casinha, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. Conversando com os viajantes, né, que viajaram também por aqui, eles sempre dizem que é bem difícil encontrar um lugar onde, nossa, não tem nenhuma casa aqui no Brasil. Então, essa é uma técnica bem interessante, porque ela é extremamente ampla, né, e sempre vai haver por aí. Então é quintal de casinhas, de sítios, chácaras, né, uma boa referência para encontrar um quintal é... Por exemplo, achar as comunidades. Cidade grande já é um local mais complicado, né? Porque assim, o fluxo da cidade é muito mais enrijecido, as pessoas sentem muito mais medo, então na cidade vamos dizer que seria uma exceção ao quintal, né? Não totalmente, porque pode acontecer, mas é mais difícil. Vilarejo, comunidade pequena é sempre super tranquilo e é uma alternativa. E agora, então, a gente entra para como mexer com essa técnica, né? Então, são basicamente 2 passos principais. O primeiro é como encontrar e o segundo é a questão da permissão, que é parecido com a anterior. Então, quando a gente fala em como encontrar, como que você vai encontrar essa questão? Você pode estar olhando no seu mapa, no Google Maps, a gente adora esse aplicativo, tem tudo, é um combo, assim, um compilado maravilhoso. Aí ali você já consegue, às vezes, ver os risquinhos que já se caracterizam como uma comunidade, ou então você pode justamente ir na estrada. Você vai estar viajando e percebe que tem casas, que tem... Não precisa nem ser um vilarejo, mas se tem uma casa ali já é uma possibilidade de você chegar, conversar com o dono ali, com o proprietário e de repente estar podendo ficar. Não sei se para quem não conhece, talvez mais recursos do Google Maps, tem uma aba lá que você acessa a visão satélite. Então lá no mapa você consegue abrir o lugar que você tá, a estrada que você tá e visualizar uma camada, uma foto, né? Como se fosse uma foto de drone, mas na verdade é uma foto de satélite. E ali você tem uma qualidade de imagem, não é das melhores, mas você já consegue identificar onde tem residências, casinhas, né? Que já servem assim de pontos de referência. E a chave de utilizar essa segunda técnica, a técnica do quintal, estar se comunicando, né, pedindo a permissão do local, é óbvio. E um cuidado quando a gente fala dessa segunda técnica é o respeito, porque a gente vai estar entrando e acampando, dormindo, basicamente na casa de outra pessoa, no quintal dela, e a gente precisa ter muito respeito com esse espaço íntimo da pessoa, com os costumes e com os gostos dela mesma. Então o respeito aqui é a chave. É isso, é diferente no posto, às vezes a gente já tem um pouco mais de liberdade, como eu falo, é um espaço mais público às vezes, né? A vantagem também desse tipo de acampamento, desse tipo de pernoite, é que você pode se aproximar mais das pessoas, e pra gente assim, foi um presente em inúmeras situações, porque a gente pôde conhecer mais a realidade da local, costume, cultura das pessoas. E também outra vantagem é que é bem fácil de encontrar, como a gente já disse, em todo lugar aí é fácil de estar encontrando alguém que mora, mesmo que seja um sítio grande, que a casa esteja longe, tem uma pessoa ali para você estar se comunicando. A desvantagem da técnica do quintal é que ela exige um pouco mais de esforço, paciência, porque às vezes assim, como a gente falou, o posto ele é mais fácil porque às vezes o espaço mais aberto. Então a casa é um espaço mais particular, mais íntimo. A chance de você levar um não, né, é maior. A forma que você tem que se comunicar é maior. Você tem que se abrir mais, explicar mais a situação para a pessoa entender o que está acontecendo para ela poder te ajudar. E outra coisa que eu esqueci da vantagem também é
em relação, por exemplo, à técnica do posto, que ali você consegue muito mais segurança. Eu falo, né? Claro, você pode parar na casa de alguém e falar, não garante. Tá, sim, mas só que assim, é muito mais assertivo. A gente, das vezes que ficou em quintal de outras pessoas, né? Nossa, se sentiu super confortável, sempre acolhido. Então agora a gente já falou das duas primeiras técnicas. A primeira, a técnica do posto, que é bem conhecida. A segunda técnica que a gente falou é a técnica do quintal, que é ótima porque acha em qualquer lugar. E a terceira e última técnica é a técnica de acampamento livre. O que a gente vai falar aqui dessa técnica do acampamento, assim como as outras? A gente vai dar como você vai estar fazendo, alguns cuidados, vantagens e desvantagens. Então a primeira questão é quando usar a técnica do acampamento. Primeiro, quando você estiver viajando, passando por um lugar mais isolado, ou quando você estiver num lugar em que não tenha tantas estruturas, pode nem ser tão isolado assim, mas por não ter estrutura você vai ter que acampar, de forma assim, no meio do mato, aleatória, ou quando você adora acampar, que é buscando acampar. Que é uma questão que a gente vê que às vezes muitos viajantes começam inseguro com o acampamento. Vai ficando nas pessoas, usa muito Couchsurfing, usa muito Warm Showers, que são essas redes de hospedagem solidária, mas aí com o tempo, esse jeito ele é mais cansativo, como a gente disse, exige um pouco mais. Daí a pessoa experimenta o acampamento, gostou, vê que é legal, de repente só está acampando e não usa mais de paradas na cidade. E quando a gente fala de acampamento livre, né, a gente está falando de beira de estrada, borda de mata, beira de lavoura, pastagem às vezes, né? Então, são esses espaços abertos que a gente acaba estando mais isolado e não tem algum contato com residência, pessoas ou estruturas, né? E, nossa, pra gente várias vezes serviu de acampamento, por exemplo, a gente segue viagem, tem dias que a gente já tá mais confiante na estrada, a gente deixa o dia acabar onde acabou, né? A gente, deu uma horinha ali na hora de procurar acampamento, falou, bom, agora tá na hora, vamos lá atrás, o que tiver em torno é onde o lugar que a gente vai dormir. Mas também varia de região, né? Tem região que é fácil de encontrar, é mais tranquilo. Quanto à permissão, aí é aquilo, né? Mas se você vai estar acampando, você acha um lugar e só acampa. Acontece, mas também tem vezes que a gente pode estar pedindo permissão. Na verdade, a gente sempre busca, quando possível, pedir permissão. Porque assim a pessoa está sabendo e fica tudo muito mais tranquilo. Se ela chegar à noite, de repente, o dono dessa fazenda, desse terreno, não vai tomar um susto. Então, por exemplo, tá chegando ali a hora de acampar, a gente para e dá aquela observada no redor. Se vê uma casa ou se tem uma estrada, às vezes a gente tenta ir lá e encontrar de repente o dono ou o vizinho. Já é bom pra gente estar se comunicando e avisando, porque às vezes ele até conhece um local que seja melhor do que aquele que a gente tava pensando. Teve até uma situação lá no Chuí, acho que foi. A gente entrou numa floresta, era uma florestinha de pinos. Lembro. E aí não tinha ninguém, a gente não via ninguém. Era uma estradinha meio secundária, que também a gente achou que ninguém ia incomodar. Mas quando percebeu, começou a vir um pessoal numa estrada, que acho que na verdade era acesso para uma residência, né? Então o que a gente fez? A gente foi até a estrada ali, esperou as pessoas, se comunicou, a gente avisou. Também viu como as pessoas receberam essa informação, porque também, imagina uma situação que a pessoa recebe isso mal, a gente também busca outro lugar para dormir, né? Mas a pessoa recebeu muito bem, falou que estava tranquilo. Por mais que às vezes pode acontecer um acampamento selvagem, não esteja tão perto, mas não tá longe, vamos dizer, de uma residência, né? Alguém pode passar e estranhar a tua presença ali, né? Estranhar. Imagina, né? A gente numa condição estranharia. Eu acho difícil as pessoas quererem fazer alguma coisa negativa, mas mesmo a curiosidade pode fazer com que ela venha olhar o que é, e isso talvez não vá ser confortável, né, para você que tá ali. E agora a gente entra com alguns cuidados que são bem importantes quando a gente fala dessa técnica de acampamento livre. Então a primeira coisa é não montar tão cedo o acampamento, principalmente quando você não encontrou ninguém para pedir permissão. Então você achou lá um terrenão grande, não tem nenhuma casa, você precisa acampar. A gente sugere que espere um pouquinho, assim, não montar já no dia. Esperar a tarde começar a cair, porque daí você já vai lá, monta e vai ficar no escurinho ali, sem fazer muito barulho nem movimentação. A outra coisa é desmontar o acampamento cedo. Na mesma situação, se você não conseguiu nenhuma permissão, né? É bom você desmontar cedo, então o dia começou a clarear, você já está desmontando para justamente não deixar rastros e ninguém te ver. Outra coisa, cuidar com fogo. Isso é algo bem importante. Então, onde você vai estar fazendo fogo, se você for fazer fogo numa fogueira, limpa, tira ali algumas coisas que podem estar pegando fogo e alastrar isso daí. E depois que você fez o fogo, já usou, apaga direitinho para não
fazer nada de errado nessa região que você tá e não conhece. Uma espiriteira de álcool pode ser perigoso, né? Dependendo da situação. É mais ter consciência sobre o ambiente. Ar seco, vento, estar exposto num lugar que tem muita palha seca, né? Então, lembrar de sempre ter controle do foguinho aí que você tá fazendo para fazer tua comida, né? E outra coisa é cuidado com o clima. Porque é bem importante você conseguir pelo menos observar a região que você tá, se vai chover, se não vai, se tá vindo uma questão de trovoadas ou não, porque se você tiver numa baixada ou em uma área que possivelmente possa ser banhado, com uma chuva isso pode vir alagar e causar algumas coisas não tão legais assim. Então escolher o lugar. Até vento, raios, né? Assim, a gente já passou noites que você vê que o céu, você já começa a confiar no clima da região, a gente acha lugar, fica nos lugares que, por exemplo, debaixo de árvores, que não é mais indicado, por exemplo, se acontecer uma tempestade. Então, se você percebe que o clima tá meio instável, vê um lugarzinho que é mais seguro quanto a isso, né? E outro ponto muito importante também é deixar o lugar como está, ou se não melhor do jeito que está, né? Sim. Porque a gente se refere no sentido de zelar com o espaço, não deixar bagunça, não deixar lixo. Agora vamos para as vantagens e desvantagens. A questão é que uma grande vantagem é a questão da tranquilidade, da liberdade de você poder preparar suas coisinhas, poder dormir cedo e ficar tranquilo. Tem vezes que o dia de descanso da viagem, peguei uns 3 dias subindo serra, eu tô precisando dar uma respirada. Você tá numa beira de rio lá, você tem um espaço às vezes muito agradável à disposição, você pode acordar mais tarde, dormir a hora que você quiser. Isso é uma boa vantagem. E agora quanto à desvantagem, né? Leva um pouquinho mais de tempo para você armar o acampamento, para você arrumar as coisas. Isso demanda mais um pouco de tempo porque você não tem infraestruturas ali. E lógico, vai levar um pouquinho mais de tempo na hora de armar e também na hora de desarmar. Por quê? Na hora de desarmar, né? Se de repente aconteceu de chuva, ou só neblina, ou só a transpiração mesmo, acaba molhando um pouco as coisas. Então você tem que esperar. Pode ser difícil guardar isso já úmido, porque depois você sabe, né? Bolora tudo, fica um negócio bem ruim. E nessa questão de tempo, assim, quando você tá acampando num posto, na casa de alguém, normalmente você tem à disposição, às vezes, um espacinho, uma varanda, uma mureta, uma mesinha, uma cadeira, e tudo isso já facilita para você preparar a tua refeição. Por exemplo, você entra num espaço de pastagem, de roça lá, você achou um lugar plano para fazer seu acampamento, você tem que começar a abrir espaço e se organizar ali para que você consiga fazer isso de uma maneira um pouco mais confortável. Então, aí que tá, né, esse custo um pouco mais de tempo. E agora é isso, gente. A gente fechou essas 3 principais técnicas que a gente queria trazer para você. Técnica do posto, técnica do quintal e técnica acampamento livre. Aí agora tem umas dicas gerais que vão servir para todos esses tipos de pernoites aí. Uma coisa que tem que sempre tomar cuidado com relação ao horário que você vai procurar esse lugar para dormir. 1h30 antes do sol se pôr, você já está um pouco mais atento, porque isso facilita muito conversar com as pessoas. À noite já as pessoas às vezes fecham o estabelecimento, todo mundo já se põe a dormir. E é o que a gente disse também, outra dica geral, como o Luciano disse, essa comunicação 5 estrelas. Então, assim, a gente, quando fala em técnicas de acampamento de última hora, de alternativos, a gente precisa da outra pessoa, não é que nem você chega num hotel, paga, e você pode escolher se você quer conversar ou não, trocar ideia ou não. Mas quando a gente viaja desse jeito, quando a gente usa a técnica do posto, a técnica do quintal, a gente precisa de uma comunicação empática mesmo, uma comunicação real, gostar de trocar ideia, de conhecer a realidade do outro, escutar a história do outro. Então isso é fundamental para quem está querendo usar esses tipos de meios para estar dormindo na viagem. E outra dica que a gente traz é não se apegar a uma técnica. Então, por exemplo, você tá viajando, nesse dia você se programou para ficar num posto a 20 quilômetros. Só que nesse caminho até esse posto pode acontecer muita coisa. Você pode passar por uma comunidade que parece legal, que parece tranquila. Só que você estava lá pensando, já estava planejando que ia pedalar mais 15 quilômetros até acabar o dia. E se fechando muito no planejamento, por exemplo, você pode deixar essas oportunidades que são riquíssimas para trás. É bem importante não se fechar, e essas entrelinhas da viagem são muito ricas e pode trazer várias histórias incríveis. E só uma dica geral, última, que a gente não tinha notado, mas eu acho interessante, é que se você tá aí e tá querendo começar a viagem, dentre essas técnicas, de novo, técnica do posto, técnica do quintal e técnica acampamento livre, a que a gente sugere, que é muito legal e que traz essa segurança maior, como a gente disse, é a técnica do quintal.
é bem interessante estar começando para quem tem esse medo maior de estar saindo para viagem. É um exercício se vulnerabilizar, conversar com as pessoas, mas é o que mais dá segurança, assim. E buscar daí sempre lugares mais tranquilos. Áreas muito urbanas é um pouquinho mais complicado. Então, pegar um interiorzinho é show pra... Vamos para a parte aí de como você que tá aí já pode, de repente, conseguir colocar alguma coisa que a gente falou aqui em prática. Então, o que a gente sugere aqui é você, de novo, começar uma pequena experiência e se determinar, se desafiar a pôr em prática uma dessas técnicas. Planejem uma viagem de fim de semana, que seja 2 noites fora. Às vezes até, vamos dizer, deixa uma carta na manga ali, se você tá muito inseguro, por exemplo, um hotel ali, fala, eu vou tentar, mas, por exemplo, se eu não conseguir lidar, às vezes recorre então a essa carta na manga, né? Mas realmente tentar se desafiar, porque a gente fala, sem sair da zona de conforto é diferente de uma noite em casa e tudo mais, mas a gente tem certeza que isso vai ser uma experiência muito bacana, vai ficar na história pra você, e você vai ver como a gente se adapta e começa a perceber, ter mais confiança com as experiências da estrada. Então, no começo, pode ser um pouco desconfortável? Pode. A gente não vai mentir aqui pra você que esses acampamentos alternativos, já de cara vai ser um hotel 5 estrelas, que pode ser que não seja, pode ser que a noite seja atrapalhada por barulho, por sua própria insegurança, às vezes você não relaxa, mas assim, é ótima a sensação de conseguir vencer esse obstáculo, falar, nossa, a gente dormiu nesse posto de gasolina, ou a gente fez esse acampamento, deu tudo certo, então é bem legal, vale a pena, e disposição é a chave para esse tipo de acampamento. Só reforçar mais uma coisinha, a gente estava falando dessas 3 técnicas que às vezes para muita gente pode gerar muita situação de desconforto, mas a gente veio falar bem às vezes no calcanhar, né, no lado mais difícil sobre a situação do pernoite na estrada. São oportunidades que podem se tornar necessárias na sua viagem para você às vezes sair de um dia que o plano não deu certo, né? Então não é necessariamente para viajar de bicicleta você tem que fazer acampamentos de qualquer jeito, acampar no mato, acampar em posto. Não. Você pode fazer uma cicloviagem só ficando em hotel, só ficando em pousada, ótimo. Se você não está podendo gastar tanto, essa é uma super possibilidade de você conseguir prolongar a sua viagem, fazer o dinheirinho render bastante aí. A gente ajudou muito a prolongar. E claro que a gente viajando em dupla, isso acaba sendo mais fácil, é mais simples, a gente se sente seguro estando na presença do outro. Mas tem vários viajantes que viajam sozinhos, acampando em lugares assim impressionantes. Então é isso que a gente tinha para você para falar no assunto de técnicas para dormir na estrada.